porque o apoio da Força Nacional de Segurança na ajuda ao combate à violência no Rio de Janeiro custou mais de 6 milhões de reais aos cofres públicos, mas sem ações muito efetivas. Isso porque não foram apreendidas armas de fogo e nem drogas nas mais de 29 mil abordagens que foram realizadas. Esses dados foram levantados pelo jornal O Globo por meio da Lei de Acesso à Informação. Do total de 6 milhões e 704 mil reais, a maioria foi utilizada para pagar diárias dos policiais. A Força Nacional segue no estado até o mês de fevereiro. Talvez, eventualmente, possa ser prorrogada. Vamos conversar agora, começar esse giro com o Roberto Mota. Mota, o fato da Força Nacional não ter apreendido drogas e armas nesse período quer dizer que a ação foi ineficiente ou não? Não. A apreensão de armas de fogo ou de drogas não é a única medida de sucesso de uma operação policial. Ou existem outras medidas de sucesso, por exemplo, o número de criminosos presos e a redução no número de crimes. Mas veja, nem essas outras medidas apontariam para grandes resultados da presença da Força Nacional no Rio. Ninguém defende mais policiais do que eu, vocês sabem disso, né? Aos policiais do Brasil sempre todo o meu respeito. Mas a presença da Força Nacional no Rio é dinheiro jogado fora. Porque a Força Nacional vem, aparentemente, com instruções para não ser proativa, para não fazer nada que possa provocar confronto. Porque nós sabemos, existe aquela obsessão em redução da letalidade policial. Então não faça nada que possa gerar uma reação do criminoso e você ter que atirar no criminoso. Evidentemente, essa estratégia não é culpa dos policiais que compõem a Força Nacional. A responsabilidade é de quem determinou essa estratégia. Também um fator muito importante, a Força Nacional, ao contrário do que muita gente imagina, não são policiais especiais que estão lá em Brasília. Eles são simplesmente policiais de outros estados, policiais civis, militares, bombeiros, que são realocados de um estado para o outro. Então, eles chegam aqui no Rio de Janeiro, eles não conhecem o Rio. Já ocorreram inúmeros casos, ocorreu um há pouco mais de um mês atrás, de 2 policiais da Força Nacional entraram por engano numa comunidade. Eles foram assaltados, perderam suas armas. Depois a polícia teve que ir lá, a polícia do Rio de Janeiro teve que ir lá recuperar as armas. Também aconteceu de um policial da Força Nacional, originário de Alagoas, foi tentar intervir numa discussão que estava acontecendo e ele foi assassinado. Nossa. Essas histórias acontecem há muito tempo. Na época de um dos grandes eventos esportivos, houve um caso folclórico de um grupo da Força Nacional que estava alojado em um subúrbio do Rio de Janeiro e alguém da milícia foi lá dar um recado, que eles tinham que sair daí. E aí a polícia do Rio foi lá lidar com a situação. É isso. Ser policial no Rio de Janeiro não é uma missão para qualquer um. Pois é, você, Cristiano Beraldo, a intenção talvez tenha sido boa, mas aparentemente não funcionou. Serviu para quê? Peça de propaganda? Intenção boa, Canhado. Intenção boa é. Você desloca um contingente. Não, você desloca um contingente para lá. Não vai me falar que a intenção foi ruim. Não, o problema é que a intenção foi errada. Porque se a intenção fosse realmente atuar contra a criminalidade, eles tinham chegado lá não com esse orçamento pífio. As pessoas falam com 6 milhões de reais como se fosse um número maravilhoso. 6 milhões de reais não é nada. Qual é o orçamento de segurança pública do Rio de Janeiro? Olha o nível de criminalidade que chegou ao Estado. Aí eu vou mandar as forças de segurança nacional com 6 milhões de reais ficassem em casa. Porque ir para lá, para esse faz de conta, isso é vergonhoso. Isso é a demonstração clara de que não há nenhum interesse real em resolver o problema da criminalidade. Porque se fosse para resolver o problema da criminalidade, teria que ir para o Rio de Janeiro compreendendo que estão lutando numa guerra civil. O Rio de Janeiro tem áreas da cidade absolutamente dominadas pelo poder paralelo, coisa inaceitável numa democracia, onde a soberania
tem que estar presente em cada metro quadrado do país. Então, não foram para lá dispostos ou autorizados a fazer o trabalho que tinha que ser feito. Então, estão lá fazendo jogo de cena. Não vai mudar absolutamente nada na realidade da criminalidade do Rio de Janeiro. E esses 90 milhões de reais anunciados, isso me pegou de uma forma, 90 milhões para construir um presídio de segurança máxima. Faça-me o favor, 90 milhões para construir presídio de segurança máxima no Rio de Janeiro? Ora, quer enganar quem? Cadê o presídio? Cadê o lugar? Cadê a licitação para fazer? Quanto que vai custar? Não vai custar 90 milhões, porque não custa 90 milhões de reais para fazer um presídio para valer. Então, meus amigos, nós estamos simplesmente assistindo um teatro que não vai mudar absolutamente nada. Faremos nós perder dinheiro, farão essas pessoas que estão ali de bom grado perder o seu tempo. Pois é, Zé Maria, então foi um deslocamento mais protocolar do que outra coisa, porque aparentemente esses agentes nem eram os mais adequados para as funções que o Rio de Janeiro necessita, né? Daniel, você tem razão. Houve sim uma boa intenção e é importante que tenha a Força Nacional. Geraldo, você tem razão também, é muito pouco dinheiro, isso é menos do que uma emenda parlamentar. Um deputado tem direito a mais do que um parlamentar. O Congresso está com 55 bilhões para despejar aí nas suas atividades políticas, né? É pouco dinheiro. Mas fica tranquilo que custa muito mais do que isso. Porque, como disse o Mota, quem sustenta esses policiais são os estados, né? Eles é que pagam o grosso salário e o governo arca aí com equipamentos, ônibus, tem uma aeronave para deslocar. Por que a ideia é boa? Porque é uma força para atuar apagando incêndio. Isso não é segurança pública. O Mota, no livro dele, traduz muito bem o conceito de segurança pública e não é ficar apagando incêndio. E a Força Nacional foi criada, e foi uma boa ideia, para ir apagar um incêndio, principalmente em estados que não têm condições de arcar com incêndio. Eu assisti aqui 2 governadores, eu almocei com o governador, ele me dizendo o seguinte: nós, nenhum governo do Nordeste, estamos preparados para o novo cangaço, que é montar uma equipe de segurança forte em cada município. E aí ele querendo empurrar para os bancos esta responsabilidade do novo cangaço. E aí me disse o governador, até o vidro que se quebra numa explosão de uma agência bancária, quem paga é o seguro. O banco não perde nada, então o banco não está nem aí para a segurança. O banco deve arcar com segurança, porque o Estado não tem condições. E a Força Nacional foi criada exatamente para apagar esses incêndios. Agora, eu estou assistindo aqui, estou conversando com autoridades que estão confessando a dificuldade do governo federal entrar nesse debate, porque não há ainda nenhuma estrutura de como a União deve atuar na segurança pública. É a Polícia Federal no contrabando, drogas, e tem uma função específica. Eles estão tentando criar uma espécie de GAECO nacional, né? E há dificuldades jurídicas para regulamentar. Então é preciso debruçar sobre esse problemão. A atividade criminosa está organizada e muito bem organizada. Eu já falei aqui, são mais de 57 grupos. Se esses grupos se unirem numa espécie de confederação nacional, dominam o país de novo. Olhai o Equador.